Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me agora da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, né, refletindo sobre esse tema de hoje, inconstância das pessoas e purificação humana, e purificação da humana vontade, né? Então, aí Jesus, né, estava fazendo na vida de Luísa o mesmo que ele faz na nossa, nos ensinando a ver, né, as pessoas em Deus, as criaturas em Deus. E isso é uma libertação tão grande, porque a gente passa a amar as pessoas com uma sinceridade tão verdadeira, né, uma sinceridade verdadeira, que a gente antes não tinha, que às vezes a gente ria para elas querendo esganar elas, né? E vendo só o humano, né? Magoado com o que as pessoas falavam com a gente. Não, às vezes ficava uma semana remoendo uma careta que recebeu, né? E a gente era muito assim, mimimi, né? Muito mimimi. E aí a Luísa já ensina a ver o próximo. Não, Jesus ensina a Luísa a ver o próximo em Deus.
e ver as criaturas em Deus e entender no plano espiritual o que Deus realmente está fazendo através delas, através das circunstâncias, quando alguém, né, nos repreende, então ele tá explicando o que ele faz através disso e o que é a criatura em si mesmo. E o que é a criatura em si mesmo? A gente vê o que na criatura em si mesmo, quando um dia elas dão um sorriso para nós, outro dia faz uma careta, um dia nos xinga, outro dia nos abraça, né? Essa inconstância das criaturas, né, mostra o que é o humano, né, da pessoa, né? A debilidade, a fraqueza do ser humano, que ele por ele mesmo, né, nunca é constante, né, sempre volúvel, né? Tá sempre mudando. Um dia fala uma coisa, amanhã fala outra. Um dia te elogia por uma coisa, né? Amanhã fala outra, né? Um dia o seu marido vai falar assim, nossa, que comida boa, no outro dia vai falar, nossa, vai te xingar por algum vacilo que você deu, né? Então, assim, aí você precisa entender, né? Em Deus, como lidar com isso? Por que a criatura é assim? Ela, com sua vontade humana, né? É fraca, é débil, é volúvel, é inconstante. E se a gente ficar preso a elas, é, no apoio humano, né? Colocar a nossa confiança nelas e ficar dependendo da nossa alegria nas criaturas, meu Deus do céu. A gente vai viver sempre em altos e baixos. Dependendo de. Você vai ser conforme a onda, né? Então você vai ser conforme o seu marido te trata. Você vai ser conforme o que o seu filho te trata. Você vai ser conforme o que o seu patrão te trata. Então você vai ter variação de humor, né? Dependendo da circunstância. E vai ser volúvel, porque você olhar para as criaturas, e a gente também é, em nós mesmos. Volúveis, né? Quando a gente chega para viver na divina vontade, a gente chega reclamando de todo mundo, menos da gente, né? E falando que os nossos problemas são tudo culpa das pessoas. Culpa do marido, do filho, do sogro, da sogra, do vizinho, do cachorro, né? E aí Jesus vai nos puxando a orelha já, né? Nos mostrando, ó, olha para as criaturas em mim. Olha para elas em mim e mostrando o que ele faz através disso, né? E é muito interessante o que Jesus fala, tá falando nessa meditação, né? Que o ser humano é tão volúvel, né? Que ele tende a... Com Deus ele é assim, né? Ele faz um compromisso com Deus, né? E depois já esquece, né? Nunca assim coloca Deus em primeiro lugar. Nunca coloca Deus em primeiro lugar. Ora faz uma coisa, ora para. Qualquer desabor que tem com as criaturas, deixa de fazer aquele bem. Deixa de ser perseverante naquele bem. Então, aí Jesus nos ensina o segredo de amar o próximo sem sair da caridade, que é aí que está o incrível, né? Sem sair da verdadeira caridade. Porque a gente amava do jeito sem caridade, né? Se ensina muito o amor satânico por aí, até dentro da igreja, né? Amar as pessoas sem a verdadeira caridade. Amar o próximo sem a verdadeira caridade, porque às vezes você vê o próximo e fica num apego muito grande às pessoas, né? E quer muito o apoio delas, não quer perder o apoio delas e às vezes deixa Jesus de lado, falando sozinho para estar com as pessoas, né? Para estar com o próximo e para amar o próximo. Só que às vezes é um amor muito errado, né? Então, é um amor muito olhando para o ser humano, para a pessoa sem Deus, olhando só para o humano, para a criatura, né? E aí, quando a criatura nos desaponta, a pessoa vai e abandona tudo. Se o padre desaponta ela, ela abandona a igreja. Se na pastoral que ela tá, ela sofre algum desapontamento, ela larga aquilo, né? E se ela é humilhada, né? Se alguém na igreja não olhou para a cara dela, não sentou do lado dela na igreja, ela fica chateada, ela fica triste, ela fica se sentindo. Fui excluída pelas minhas amigas do apostolado, né? Fui excluída, né? Fui deixada de lado, né? Então, assim, e por qualquer coisa. E aí a pessoa fica ocupada com esse sentimento, olhando para as criaturas, pela falta de amor que recebeu delas, e Jesus está lá, dando essa oportunidade para que ela olhe para ele, né? Fazendo de propósito para essa pessoa, dando esse desapontamento para livrar a pessoa dessas cadeias humanas,
Porque naquele momento, olha, ninguém sentou do meu lado aqui na missa. As mulheres do apostolado não sentou do meu lado na missa, mas é um momento, então, de vez eu ficar jogando conversa fora, enquanto eu espero a missa, é um momento de conversar com Deus. Então, Deus quer alguma coisa da pessoa, né? Mas aí a pessoa não fica ali remoendo. Por que será que não sentaram perto de mim? Por que sentou perto das outras? Ah lá, tem alguma coisa. E a pessoa fica o tempo todo com a cabeça atolada no humano, na volubilidade das pessoas, na inconstância das pessoas. E aí, meu filho, é um poço sem fundo. O ser humano é um poço sem fundo. Ele nunca está satisfeito, né? Então, como lidar, como amar na caridade? Como amar na caridade? É o desapego, é não buscar seus próprios interesses, é o desapegar-se, né? É não amar para a pessoa gostar de você, é não fazer um bem para alguém esperando alguma coisa em troca. É amar elas porque Deus quer. Quando Deus te usar para amar alguém, é porque Deus quer. Mas não é aquele amor satânico, né? Interesseiro, né? Ou omisso, né? Que às vezes por amor à pessoa, por um amor próprio, a pessoa não tem coragem de falar a verdade para outra. Também não tem coragem de falar, olha, fulano, você não pode ser desse jeito. Na caridade, não tem coragem de corrigir, né? Então, tanta coisa que acontece, né? E aí Jesus ensina. Jesus ensina a amar o próximo do jeito certo. Do jeito que ele deseja, vendo Deus, recebendo tudo como vindo de Deus. Né? Aceitando as contrariedades, né? Não ficando olhando para o humano, com impressão humana, né? Ao contrário, nossa, Jesus quer mesmo eu mais concentrada aqui na igreja para ele. Por isso que não deixou de sentar ninguém perto de mim para ficar falando comigo no meu ouvido, porque Jesus quer atenção para ele, né? Ele quer que eu esteja ali com ele, né? Então ali tem uma mensagem, sempre tem, e tudo como Jesus falou na partilha. Tudo é para afirmar o nosso caráter, né? Para nos purificar, né? De todas as cadeias humanas que nos prendem, né? Que não nos fazem ir para o sobrenatural, mas que faz a gente ficar estacionado na terra, né? Então ele faz isso para o nosso bem, né? Aceitar receber como vinho de Deus as coisas e também em Deus entender como lidar com elas. Que vai ter situações também que a cruz e a mortificação vai ser falar a verdade, né? Vai ser corrigir uma situação, né? E se você se você olha para a pessoa, o que você faz? Não fala. Agora, se você olha para Deus e vê que ela é uma alma, e olha para a verdade de Deus, fica na inteligência, né? Que é a verdade entendida na sua mente. Você olha para a verdade, você fala pro bem do próximo. E se o próximo afastar de você, tudo bem, então quer dizer que a palavra já tocou ele. Quer dizer que prestou atenção no que você falou. A palavra, de certa forma, incomodou. Mas você não fica pensando em você, né? Você fica pensando em defender a glória de Deus, né? E é o bem da alma, é o bem daquela alma. Então é muito incrível o que Jesus fala, né? Da gente ver tudo em Deus, ver as criaturas em Deus, ver o plano de Deus, ou seja, ver os propósitos de Deus em torno das coisas que acontecem, né? Os propósitos de Deus em torno das situações que, boas ou não tão boas, que vêm até nós. Tudo é Deus falando conosco, né? Tudo é Deus falando conosco. Tudo é Deus. E nos ensina a não ficar em apoio humano, a não colocar nossa confiança nas criaturas e nem nós mesmos, sabendo que a natureza humana tende a ser assim, né? Mas confiar em Deus, colocar o nosso coração em Deus, porque aí a gente tem uma verdadeira liberdade, porque parece que a gente não ama ninguém e ama, né? Porque ela fala que assim, já não foi capaz de amar nenhuma pessoa. Aí alguém pode ler e falar assim, ai, isso tá errado, Deus pediu para amar o próximo. E aqui a Luísa está falando que daí em diante já não foi capaz de amar nenhuma pessoa, não foi capaz de amar nenhuma pessoa humanamente, de um jeito errado, né? De um jeito apegado, de um jeito humano, mas ela foi amada do jeito divino, que ela fala que ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele. Ou seja, ter Deus na conversa. Sem você estar com o próximo e falar assim, Senhor, agora eu estou com meu marido, vai para lá. Porque aí, né, vai para lá. E Jesus quer falar alguma coisa pro meu esposo, eu falo, não, cala a boca aí, ó, quietinho.
Isso aí não pode não, senão meu esposo vai ficar bravo, né? Não, não é desse jeito. Amar as pessoas sem separar de Deus, sem colocar as criaturas no lugar de Deus, porque é o que aconteceu com Adão, né? Ele foi amar Eva separando de Deus, né? Tirou o olhar de Deus e foi amar Eva, né? Se separando de Deus. Então, quando a gente deixa Deus pelas criaturas, estamos amando elas separado de Deus. E é um amor muito errado que está sendo ensinado aí, que não é um amor verdadeiro, esse é um amor perverso, né? Que está sendo ensinado. Que muitas das vezes Deus fica de lado pelas criaturas. Que o ser humano põe a criatura no lugar de Deus e está ensinando isso. A pôr o homem no lugar de Deus, né? Agora, quando Jesus vem e vai te educar, porque Jesus é que nos educa, né? Na divina vontade, é Jesus nos educando. Aí Jesus nos ensina a amar as pessoas do jeito certo. Primeiro, como a gente não sabe, né? Não tem aquela ciência de como amar aquela pessoa, assim, falando a verdade, sendo Deus na vida dela, sendo essa extensão de Deus na vida dela, e a gente não sabe porque a gente está já sucateado por tanto vício. Primeiro, o que ele faz? Ele deixa a gente apanhar, parece, né? Porque assim, no começo, no começo, eu não sabia falar a verdade com meu esposo do jeito coerente, como Deus queria. Eu não sabia. Então, no começo, não era para mim falar nada. Era para mim aceitar tudo. As humilhações, as contrariedades, eu puxando minha orelha, porque era para o meu bem, para minha alma, para me purificar de todos os gostos humanos, do amor próprio, do olhar para mim mesmo, dos mimimi, daquela coisa assim de filha que casou, mas que quando eu estava na casa da mãe, a mãe fazia tudo, né, por ela. Eu fazia quando eu queria, ou quando minha mãe precisava, mas não era muito assim, ter tudo na mão, né, ter a comida lá, já ter tudo na mão. E a gente leva esses vícios pro casamento, né? Muitas jovens, né, vão se casar, se casam e não quer saber de fazer a comida pro esposo, né? Às vezes nem sabe cozinhar, né? Às vezes vai lá também e deixa o marido esquentando a comida no micro-ondas. Tanta coisa que acontece. Não tá nem aí pra se servir porque tá acostumada a ser servida, né? E quer ser mimada pelo marido. Então a gente é cheio de vício. Uma adega de vício, como Jesus fala no livro do céu. E aí então a gente tem que apanhar. Apanhar pra matar o bicho, né? Dos nossos mimimi, das nossas coisinhas. E aí eu precisei aguentar muita coisa, porque eu estava errada, né? Então eu entendi que tudo que vinha do meu marido era de Deus. Mesmo as contrariedades, mesmo as chamadas de atenção, tudo. Eu aceitei passar por isso, porque era pro meu bem, né? Eu entendi assim. E é assim que Jesus me formou, né? Jesus me formou nos atendimentos assim também, porque eu não estava ordenada. Não estava ordenada, né? E não sabia. Estava cheia de erros, né? Aí depois ele já ensina a amar sem me separar de Deus, sem me separar também da verdade, de falar a verdade, porque é assim, quando você tá livre, né? Quando você já se ordenou e outra pessoa fica pisando, ela tá pisando em Deus. Você não pode deixar, porque a glória de Deus tem que acontecer, né? Não é um reino humano. Aí matou a deusa, né? Matou a deusa Ruth, né? Que queria estar no trono. E aí foi tirada, né? Do trono a deusa Ruth para Jesus reinar. Aí Jesus me educou na humildade, na mortificação, na humilhação. Só que não pode ficar o Deus Bruno, né? Que é o nome do meu esposo. Não pode ficar o Deus Bruno chicoteando a Ruth, porque é reinado da divina vontade. Não é reinado nem de Ruth nem de Bruno. Então entra Deus na história. Ele fala: filha, você é minha extensão. Agora se levanta que eu vou te ensinar a amar o seu esposo sem se separar de mim. Amar, continuando firme onde você já está, né? Nessa zerada na ordem, fazendo o que é devido. Mas agora também dá um jeito lá, porque seu marido está abusando da autoridade. E a minha autoridade aqui dentro sou eu. Aí Jesus me ensinou também
a tomar partido por ele, a falar a verdade, a corrigir o que estava errado também no meu esposo, porque ele também precisa ser ordenado, né? E a divina vontade é que reina, né? Então ele vai te ensinando, mas quando você ainda não sabe, porque você está preso ao humano, então você é humilde. Se você não sabe, você espera, né? É o próprio Jesus que vai falar, filha, agora levanta. Levanta em meu nome, né? E põe ordem nessa casa aí, né? E você é a boca dele naquele lugar, para ele colocar tudo de acordo com ele. Ensinar também, né? O esposo também a amar do jeito certo. E assim as coisas vão acontecendo. E é tudo Deus que faz. Foi tudo no tempo dele, no jeito dele. Mas assim, ele me apontando, né? Agora é hora. Você já tá chorando demais, tá humilhada demais aí. Não é assim também, não. Você já tá ridículo isso aí já, né? Falava assim comigo. Você tá errado. Dá um jeito aí. E põe você pra pôr a mão no arado. É trabalho. Não é assim, Deus faz tudo pra mim, né? Não, né? Não é assim. É o reinado dele nas criaturas, é dentro de nós. A divina vontade age junto com a criatura, né? Ele não quer reinar sozinho, ele quer reinar ele está formando reis e rainhas para reinar junto com esses reis e rainhas, né? Então, você tem que também ter a coragem de Jesus, né? De entender isso, né? Então, ele te ensina a amar do jeito correto as pessoas sem separar de Deus. Porque antes, assim, eu não sabia que eu sentia assim, que estar com as pessoas me afastava dele, né? Por causa das conversas das outras pessoas, né? Não saber ali defender o Jesus, o que Jesus quer, pensar nele naquela situação. Agora, em todo lugar, eu fiquei olhando e observando o que ele está fazendo. Né? Eu não consigo ir para um lugar nenhum sem ele, nem sinto que estou sem ele, né? Não dá para ficar sem ele. Eu fico prestando atenção no que a divina vontade está na realidade do que te acontece. Então, eu fico prestando atenção na ação dela, né? E ao mesmo tempo, com a lanterna de Jesus ligada, que não pode deixar a lamparina apagar, não pode deixar, né? Prestar atenção no que Jesus quer ensinar através daquilo, né? Através daquela situação que acontece, né? Então, assim, amar as criaturas sem separar de Deus, eu entendo assim, que é quando você não vai colocar elas, né? Você não vai deixar de ouvir Jesus para estar com as criaturas, para concordar com as criaturas e deixar Jesus e discordar de Jesus. Às vezes Jesus não está concordando com o que a pessoa está falando, né? Aí você vai calar Jesus para não ficar bem com as pessoas, preferir as pessoas, a companhia delas do que Jesus. Então, assim, você saber, né? Se posicionar, né? Também com a verdade. Saber se posicionar sem que Deus seja glorificado nas nossas conversas, que Ele seja glorificado em qualquer lugar, né? Então é muito importante. E aí é muito interessante, né? O que foi falado também na meditação sobre como que Deus trabalha nas almas, né? Quando Ele permite, né? Alguém ir mais cedo, né? Quando Ele permite alguém viver por mais tempo para dar para essas almas a condição delas, né? Se arrependerem, delas mudarem de vida, né? E às vezes ele permite pessoas jovens, né, até bebês, morrer. E é uma pergunta que muitos têm, né? Por que que as pessoas falam assim? No jeito ignorante da pessoa mesmo, né? Mas ela fala assim, mas Senhor, por que que os maus ficam e os bons vão, né? Mas aí se você for olhar pela ótica divina, Deus sempre trabalha pela salvação das almas. Então, se essas almas, né, estão preparadas, e quanto que Deus não usa, né, de almas vítimas, né, de crianças, de pessoas inocentes que morrem, né, pelo bem das outras também. Então, Deus sempre trabalha para salvar. Tudo é bom o que acontece, entendeu? Tudo é bondade de Deus o que acontece. Nada é por mal, né? Nada é por mal, é sempre por bem. Só que às vezes as pessoas não entendem a cruz porque pensam que tudo se resume em viver aqui, que uma vida de qualidade e uma vida assim abençoada é se você viver anos e anos aqui. Então, quando vê uma criança indo embora, pensa assim que é uma desgraça chegando, né? Pensa só na desgraça. Pensa assim, nossa, coitada, não teve sorte, né? Mas será que não? Né? Se você for parar para pensar com a lupa de Deus, né? Não é? Então, assim,
É muito incrível a forma que Jesus trabalha. É muito incrível como Jesus nos ensina a ver as coisas com os olhos dele, né? Como que tudo é amor, né? Quando ele permite a situação, muitas das vezes para salvar a própria família, né? Que está numa idolatria ali da pessoa, do filho, da filha, para não colocar as criaturas, para elas não ver as criaturas separadas de Deus, né? Para a mãe não ver o filho separando de Deus, vendo só ela, só a criança e fazer tudo pela criança e esquecer de Deus, né? E não se importar mais com Deus. E às vezes até assim, não educar a criança do jeito de Deus. Eu me perdi aqui, eu tive que parar para atender o moço que chamou. É, deixa eu lembrar. Porque às vezes essa mãe ama tanta criança que não tá ensinando ela bem, sabe? É, a criança tá fazendo errado muitas coisas, mas o amor cega, sabe? Esse amor cega. E às vezes ela tá amando, separando de Deus, porque não tá educando como Deus deseja, entendeu? E, e tá na idolatria muito grande da criança querendo fazer todos os caprichos, né? Dela, eu quero dar tudo pro meu filho que eu não tive. Só que tudo, esse tudo que ela não teve, ela não pensa no espiritual. Olha, eu não tive essa formação espiritual, mas pro meu filho eu quero passar. Não, ela pensa no material. Eu quero dar todas as roupas, todos os vestidos para minha filha. Quero dar toda a roupa para meu filho. Eu quero dar de tudo. E a criança vai ficando só mimada, 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 mimada. Né? E Deus, por uma misericórdia tão, tão grande, permite isso. E tudo é pro bem. Sempre é pro bem. E que é difícil as pessoas entenderem que é pro bem, né? Aí, quando eu estava pregando lá no grupo de oração, a passagem que caiu era de São Tiago, falando assim, que desenvolve paciência nas provações, né? Paciência nas provações. E falava, né? Que é considerar que todas as provações, todos os sofrimentos é motivo de alegria. Aí eu entrei exatamente nisso, explicando sobre a cruz, explicando sobre o bem que é, né? E explicando sobre como o ser humano é muito apegado às criaturas, é muito mimimi, não aceita passar por nada. E entrando em tudo que Jesus inspirou a falar, né? Que o sofrimento que nós passamos é pro nosso bem, e explicando como que Deus faz, né? E, e dentro do possível, né? Porque eu tinha um tempo muito curto, que era dia de adoração, então era só para fazer uma pequena palestra, só que, né, quando eu começo a falar, eu falo um pouquinho, né? É difícil. Eu falei assim, gente, leia em casa, por favor, né? Continua lendo, porque aqui não vai dar. É uma pena, mas o tempo já está acabando, né? Falei assim, infelizmente não vai dar para continuar, mas é a vontade de Deus, a gente não vai arrumar confusão. E aí a gente foi para adoração, né? E aí eu fui pegando mais um pouco dos trechos na adoração e comentando. Mas assim, e falando da cruz, dos sofrimentos, né? E falando também que às vezes as pessoas é muito presas a sentimento, que quer estar no grupo de oração e só quer consolo espiritual, né? Só quer sentir as coisas. Se não sentir, acha que Deus não está na vida delas, né? E que Deus, justamente para purificar a gente disso, Ele nos permite os desapontamentos, o desgosto, né? Às vezes não deixa uma pessoa nos dar a paz. A pessoa fica sentida, não, fulano não me deu a paz de Jesus no grupo de oração. E a pessoa fica sentida porque ela pensa que ela fica muito presa a querer a paz dos outros, o abraço dos outros. Se não tiver a paz de Jesus do irmão, sente que foi mal humilhada, maltratada, não foi bem acolhida e não volta mais. Falei que isso é errado, eu expliquei por quê, né? Aí beleza. Só que aí no final, tem um rapaz da música que parece que fica sempre consertando o que eu prego. Jesus estava me falando, não tem como. Jesus estava, ah lá, ó, ele tá corrigindo, ó. O problema é que isso é muito sério, né? E aí eu falei assim, Jesus, meu Deus do céu, como que as pessoas têm dificuldade com a cruz? E também que para consertar as pessoas, porque foi pesado, né? Foi bem pesada a mensagem, né? Aí ele fica, mas Deus vai valer a sua luta. Aquela coisa assim, sabe, para consolar as pessoas. É, não se preocupe que Deus vai valer os seus sonhos e não sei o quê, né? Confia no Senhor, a vitória vai chegar, ó, vai ter cruz, mas a vitória vai chegar, a vitória vai chegar. Vai focado na vitória, né? Assim, meu Deus, Jesus amado, né? Tipo assim, vamos passar, tá bom, tem a cruz, mas foca na vitória, foca na vitória, mas tá bom, né? Tem que focar mesmo na vitória, mas é só que assim, falei assim, Jesus, tá certo, né? Tem que pensar assim,
positivo, que Deus vai recompensar qualquer humilhação e sofrimento que a pessoa passar. Só que, às vezes, essa vitória não vem como o ser humano espera. Que é isso que eu estava meditando com Jesus. Jesus, às vezes, essa vitória não vem como o ser humano espera. Que essa vitória que o ser humano, por exemplo, a pessoa que está sofrendo com câncer. Ah, mas eu vou permanecer firme, que a vitória vai chegar. Aí ela vai no grupo de oração e está com câncer. E ouve a pessoa falar assim, um fala para aceitar a cruz e fala que é tudo bom, que é tudo pro bem da alma, que é pro bem da alma, mostrando o espiritual, o sobrenatural. Aí vem o outro e fala, mas fica firme que vai te curar e vai tirar isso aí, tipo assim. Só que às vezes essa cura não vem do jeito que o ser humano espera. Às vezes esse câncer não vai, e a vitória na vida da pessoa, só que isso aí você não. Você sabe, né? Você conversa com Jesus e sabe. Às vezes aquela vitória, vitória minha vitoriosa que Jesus quer dar, o triunfo é ela aguentar aquele sofrimento até consumir-se naquele câncer mesmo. Porque através disso ele vai salvar a alma. Através disso ele está deixando a alma mais embelezada. Então ele está investindo. A pessoa está ficando careca, a pessoa está ficando feia, né? Por causa do câncer, assim, desfigurada por causa do câncer, mas a alma vai ficando rejuvenescida, né? Renovada. Eu falei assim, né, Jesus? Às vezes a vitória vem assim, mas tudo bem, a pessoa espera sempre o bem de Deus, a vitória. Tem que olhar para Deus e confiar que Deus é bom e que tudo é bom. Mas assim, entendendo que essa vitória, às vezes, não é uma vitória material humana, de você ver o milagre externo, você, né, que aquele câncer sumir. Às vezes o milagre é outro. O milagre é outro, igual uma senhora nesse dia. Na hora da adoração, essa senhora, eu estava conversando com Jesus sobre a situação dela, né? Que Jesus está permitindo. Ela tem uns problemas muito sérios que ela está tendo, mas é um equilíbrio da justiça na vida dela, porque ela tem o vício do cigarro e não consegue largar o cigarro. E tá no grupo. Ele já falou muito de vício no grupo, muito. Mas aí, por equilíbrio de justiça, o Senhor permite um sofrimento físico, né? Numa outra coisa do corpo dela, né? E aí, essa senhora, na hora da adoração, ela tem um problema sério de joelho e não consegue se ajoelhar. Mas ela se ajoelhou. E aí ela deu testemunho de que fazia anos que ela não podia ajoelhar um pouquinho para adorar Jesus. E ela sentiu Jesus chamando ela. Vem, filha, ajoelha aqui perto de mim, eu sei o que você quer, vem cá. E ela foi incrível. E ela ficou um tempão ajoelhada, e quando ela não aguentou, ela chamou a filha dela para levantar ela. E ela deu testemunho, mas ela não falou assim, eu queria que Jesus tirasse a dor, não. Ela falou assim, eu queria adorar ele. Eu queria. Nossa, eu fiquei tão emocionada. Eu falei assim, meu Deus, ela só queria ajoelhar, não esperando assim, vai sumir toda a dor do meu joelho, fisicamente falando. Mas ela viu o milagre sobrenatural, né? O Senhor me deixou, né, ajoelhar diante dele, que eu queria muito adorá-lo assim, eu queria muito poder me ajoelhar diante dele, eu queria muito dar esse ato de amor para ele. E há muito tempo eu estava sofrendo porque eu não podia ajoelhar um pouco, né? Aí eu falei assim, nossa, eu só queria amar Jesus, né? Eu fiquei tão agradecida porque ela não foi lá dar um testemunho assim, eu pedi Jesus para me livrar da dor, eu pedi Jesus para me livrar do sofrimento. Não. Eu fui dar o testemunho assim, nossa, eu fui lá oferecer, né? Ajoelhar para Jesus e oferecer aquele ato de amor para ele. É isso que ela foi falar, né? Foi assim, graças a Deus alguém está entendendo a mensagem, né? Graças a Deus, né? Aí você vê que apesar da pessoa estar numa situação dessa, mas assim, ela aceita também a consequência disso, ela aceita passar por um outro sofrimento, né? Por causa disso, né? Então, assim, graças a Deus alguém entendeu a cruz aqui, né? Graças a Deus tem pessoas que foi tocada mesmo, que sempre tem aqueles que fingem que não é com eles, que não aceita essa mensagem, que a gente sabe que é desprezado, mas tem aquelas almas que realmente, né, entende o valor daquilo, né? E para de reclamar, né? Para de reclamar mesmo. Então, assim, Deus sabe o que faz, né? E essa parte, né, de que você aceita tudo e fica em paz, né? Você não fica assim, olhando para a pessoa, né? Você sabe a verdade, né, da inconstância da criatura, mas olha em Deus, né? E aí você não fica assim, perde a paciência, fica aborrecido, né? Você sabe que, igual na hora que eu tava pregando lá, são palavras fortes e duras, né? É aquilo que o Senhor fala, muitos são chamados e poucos são escolhidos.
muitos ouvem aquela palavra, né? Mas poucos são aqueles que realmente acolhem. São que Deus, porque aí vai da disposição da criatura. Você falou que Deus queria ser falado. Agora, vai depender de cada criatura também acolher, né? A palavra de Deus. Aí você entende, você fica igual Jesus na situação, né? Você fica igual Jesus, porque ele tem a graça para todo mundo, mas há aqueles que se dispõem a receber e aqueles que não. E ele não faz nenhuma violência, né? Então você é igual a ele nessas situações. Você não faz nenhuma violência. Então ali ele te deixa muito claro, né? Tem os que acolhem e tem os que não acolhem, né? Tem aqueles que acham que não precisa daquela palavra, né? Ou tem aquela mentalidade assim muito até protestante, mesmo dentro de um grupo de oração, né? De que sofrer é ruim, de que Jesus já sofreu tudo, né? E que ele não quer que a gente passe por nada, que tudo que acontece tem que renunciar. Aquela mentalidade protestante, né? De rezar pedindo a cura de tudo, né? Então, assim, você vê tudo isso, entende tudo isso com essa lupa de Jesus, né? Entende a realidade das criaturas, né? De como elas acolhem a palavra de Deus, mas você fica ali sendo o que Deus é, né? Com a sua paciência, com a sua misericórdia, com a sua bondade, entendendo que a palavra, parece que a palavra fica suspensa no ar, sabe? Foi dito. Agora, quem vai levar, quem vai para casa, vai ruminar no coração, quem vai acolher, quem vai dar uma resposta a Jesus, essa resposta a Jesus, esse acolher a palavra, né? O Espírito Santo que vai trabalhar nos corações, convencendo, né? Cada um daquilo que Jesus falou, cada um daquilo ali. Mas aí vai depender da disposição da criatura. Sempre vai depender da disposição da criatura. E a gente não entende como Deus trabalha e a gente pensa igual, né? Fica no nosso canto também, no nosso quieto, né? Entendendo que não é a gente que convence ninguém, né? Então aí a gente espera, ama, né? Sabendo também que esses atos não se fecham só ali, né? Na divina vontade são atos universais. Então você não está falando só para umas 10 pessoas num grupo de oração. Você está falando, aquelas pessoas ali representam a humanidade, né? Então você sabe que aquela palavra ali é eterna, vai se repercutir, né? Nunca morre. E aí você, o importante é que Deus foi ouvido, né? E que ele pôde encontrar um instrumento que abriu a boca e falou o que ele queria, que ele pôde falar em um grupo de oração e falar de cruz em um grupo de oração. Para Deus falar de cruz em um grupo de oração não é fácil não. Mas ele conseguiu falar, né, de cruz em um grupo de oração. Glória a Deus. Aí você pensa, aí você vê tudo isso, você vê assim, aí você só vê Deus ganhando, né? Você só vê a glória, né? Porque você viu que Deus foi atendido. Deus falou, a palavra dele, né? Que ele deu para ser pregada naquele dia, né? Foi pregada, né? Do jeito que ele queria falar, né? Sem esconder essa realidade, né? Ele pôde falar aquilo que ele queria. Então, aí a gente vê tudo isso, né? E ver alguém acolhendo ou não, alguém tentando te consertar, te mostra como que Deus vai ser igual a Deus, né? Olha como que Deus passa diante das criaturas, né? Sempre tem aqueles que querem corrigir Deus, sempre tem aqueles que querem dizer, é, parece que quer confortar os seres humanos. Olha, essa palavra de Jesus doeu, né? Deixa eu te consolar, né? Porque Jesus não te consolou, né? Então aí você entende, você passa pelo mesmo que ele passa, né? Vocês dois tá em plena sintonia. Então é assim que me vem meditando, que quando a gente fala da situação que acontece, aí a gente entende, porque essa reflexão eu não tinha feito lá. Essa que eu tô fazendo aqui agora não, tô fazendo aqui. Aí você entende, né? Você vê com os olhos de Deus, né? As coisas, como acontece. Como que é? Amém? Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, majestade, eu venço a divina vontade.
em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, da Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a Tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A minha partilha aqui da meditação do tema 8 do dia de hoje, que é a inconstância das pessoas e purificação da humana vontade, que é a purificação interior, que é a purificação do interior da sua alma. Às vezes eu me sentia dando tais e tantas reprovações amargas, que não fazia outra coisa que chorar, especialmente uma manhã depois da comunhão. Deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que ele me dava, e sobre a volubilidade e a inconstância das criaturas, que o meu coração ficou tão convencido que daí em diante já não foi capaz de amar a nenhuma pessoa. Me ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele, isto é, a olhar para as criaturas como imagem de Deus, de modo que recebia o bem das criaturas. Devia pensar que só Deus era o primeiro autor daquele bem e que se sentia servido da criatura para me dar. Então meu coração se unia mais a Deus. Se recebia modificações, devia vê-las também como instrumentos nas mãos de Deus para minha santificação. Por isso, meu coração não ficava ressentido com com meu próximo. Então, por este modo, acontecia que olhava as criaturas todas em Deus. Por qualquer falta que visse nelas, jamais lhe perdia a estima, se zombavam de mim, se me sentia obrigada com elas, pensando que me faziam fazer novas aquisições para minha alma. Se me louvavam, recebia com desprezo esses louvores, dizendo: hoje, isto amanhã, pode me odiar, pensando em sua inconstância. Em suma, meu coração adquiriu uma nova liberdade que eu mesmo não sei explicar. O que eu entendi sobre a meditação de hoje, que aqui a Luísa, ela sentia reprovações amargas. Então, eu entendi que as reprovações amargas que vinham era de Jesus. Então, quando a gente recebe uma reprovação de outras pessoas, até de Jesus, quando ele dá reprovações a nós, através das outras pessoas, a gente sente esse amargo da reprovação, de chamar a nossa atenção. E igual a Luz, ela chorava. E muitas vezes também a gente chora também, acaba chorando também. No meu caso mesmo, eu sou chorona, eu choro com a reprovação que Jesus dá, mas eu preciso aprender, igual ele quer que eu morra, para os sentimentos humanos e para os meus pensamentos. Aí ela fala que, pessoalmente, que amanhã, que depois da comunhão, deu uma luz clara a ela sobre o grande amor que Jesus dava.
a ela sobre a volubilidade e a inconstância das criaturas, como somos inconstantes. Então, entende assim que a inconstância é igual quando eu falo que amo Jesus. Aí eu recebo um puxão de orelha dele, uma reprovação. Aí eu não faço mais aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele me pede. Pego, largo tudo, desisto, fico querendo desistir. E vem que esse, no caso, é uma inconstância, uma falta do amor mesmo de Jesus. Um amor assim da gente mesmo. Aí a gente acaba desistindo. São muito assim, inconstantes no amor a Ele, a Jesus. Então as criaturas são muito assim, inconstantes. Aí o coração dela ficou assim, convencido que de tão assim convencido, ela já não foi assim capaz de amar nenhuma pessoa. Só que aí Jesus ensinou ela a amar as pessoas sem separar dele. Igual ele nos ensina a amar as pessoas sem separar dele, porque assim, a gente ama, coloca as pessoas mais à frente dele. Vamos conversar assim com a família, em vez de a gente fazer o que ele nos pediu, uma tarefa que ele nos pediu que fazesse para ele, a gente coloca aquele assunto da criatura em cima dele. O amor que nós temos ao próximo, até da família gente sim, acima dele. Deixa ele de lado. Aí ele ensina como assim a gente fazer tudo, amar nossa família, o próximo, sem se separar dele, fazendo tudo junto com ele. É o que eu sempre entendi. E nós olhar as criaturas como a imagem dele. Vemos todas as criaturas, a imagem dele, vendo ele. Aí ela via aqui que o primeiro autor daquele bem que ela devia, todo o bem que ela fala, que como imagem de Deus, de modo ela recebia o bem das criaturas, que ela devia pensar que esse bem só vem de Deus. Todos os bens que a gente recebe, vem de Deus. E o que assim, a gente não faz, e o bem que a gente faz, é Ele que faz através de nós para as criaturas. Que Ele é o primeiro autor daquele bem que ela fala, que sentia servir da criatura para lidar. Aí seu coração, ela sentiu seu coração se unir mais a Deus. Aí quando a gente vai também, a gente sente também nosso coração se unir mais a Deus. E se ela recebia mortificações, se nós recebemos mortificações, que devemos ver que essa mortificação vem de Deus para santificar nossa santificação e para a glória dele, para a glória de Deus. Devemos receber essas mortificações vindo dele, vê-las todas como instrumento das mãos deles, para a nossa santificação e para a sua glória. Aí ela fala que seu coração não ficava ressentido com o próximo. Assim nosso coração não fica ressentido com o nosso próximo, vendo que as modificações que Jesus nosso Senhor envia para nós, vinham dele. Aí ela olhava todas as criaturas em Deus, que nós devemos olhar as criaturas todas em Deus.
E se, se as pessoas louvam, recebem desprezos, e hoje as pessoas não vêm nos louvar, nos agradecer. Não, hoje elas podem nos agradecer, nos falar bem, nos louvar, tudo sim. Falar bem, pensando. Eu posso não usar dia hoje, não usar amanhã no outro dia. Pensando, aí ela fala que estava pensando sem constância. Mas eu entendi que da inconstância que nesse trecho que fala. Aí que dá que Jesus pôs a mão por ficar ao seu interior. Aí ele fala para a Luísa e aqui Jesus fala para ela e para nós, agora estamos sozinhos, não há mais quem nos perturbe. Não está agora mais contente que antes, que devia contentar tantos e tantos? Olha, mais fácil contentar um só, que deve fazer de conta que eu e tu estamos sozinhos no mundo. Mas ser fiel, eu verterei em ti tais e tantas graças, que tu mesmo ficarás maravilhado. Jesus fala que nós devemos contentar só Ele. Não devemos contentar o próximo e deixar ele de lado. Devemos contentar só Ele. Que pede nós sempre fiel a Ele. Aí depois ele continua a dizer para a Luísa que sobre ela ele fez grandes desígnios, e sobre nós também ele fez grandes desígnios. Sempre quando nós corresponder, ele quer fazer de nós uma perfeita imagem dele. Começando desde que ele nasceu até que ele morreu. Desde que nasci até que morri. Aí ele nos ensina, ele ensinou para a Luísa, eu mesmo te ensinarei um pouco, veja o modo como fará. Ele ensinou a Luísa e ele nos ensina hoje também como que nós devemos. E que nós não devemos atribuir as coisas, atribuir a nós mesmos. Porque tudo que ele faz, tudo que nos acontece, que nós fazemos, as coisas não fazendo, não somos nós, é ele. Tudo vem dele. Aí ela fala assim que todas as manhãs, depois da comunhão, que ela devia fazer num dia. Que depois, ela fala que depois que ela tirar tudo, previamente, porque de tanto é impossível poder dizer tudo. Que ela não lembra bem, mas parece que a primeira coisa que Jesus dizia a ela era necessário purificar o interior do seu coração e o aniquilamento de si mesmo. Não purificar o nosso coração e o aniquilamento de nós mesmos. Que isso é humildade. Ele fala que é humildade. E ele fala que para fazer que ele derrame as graças deles em nosso coração, ele nos faz compreender
que por nós não podemos nada. Nós não podemos nada sem Ele. E Ele cuida muito bem daquelas almas que se atribuem a si mesmo. Então Ele não gosta, assim, essas almas que se atribuem a si mesmo e deixa Ele de lado, né? Ele cuida. Então não podemos nos atribuir a nós mesmos. E mesma, o que falo? Querendo que me fazer tantos furtos de minhas graças. Então a gente faz uns furtos de suas graças. Agora, aquelas pessoas que se conhecem a si mesmo, as pessoas que conhecem a si mesmo, ele é generoso. Jesus é generoso. Ele fala que é generoso em verter as suas graças. Porque elas não se referem a elas mesmas. Elas veem que tudo vem dele, que nada vem delas mesmas, mas tudo vem dele. E elas agradecem ele. E que convém, vive com medo. Vivem com medo? Aí ele fala que vivem com medo, senão não corresponde a ele. Que pode tirar o que ele já deu. Que sabendo que não são coisas delas. Aí ele fala que pelo contrário, nos corações que tem soberba, ele não pode entrar no coração soberbo, porque eles estão inflados de si mesmo, deles mesmos. Aí um coração assim não há lugar para ele. Um coração orgulhoso não há lugar para ele. E onde ele pode se colocar. Aí ele fala que as miseráveis não levam em conta minhas graças e vão de queda em queda até a ruína. Então o coração soberbo, eles não levam em conta as graças de Deus. As graças de Deus. Aí eles vão só caindo em queda até a ruína. Aí ele quer. Jesus fala para Luiz aqui, fala para nós que ele quer. Que sempre temos contínuos atos de humildade. Que ele tem um coração humilde. Que estejamos como uma criança. Como um menino envolto em fraldas. Que não pode mover nem um pé para dar um passo. Que ele quer que agimos como uma criança. Sempre precisando dele. Sempre pegados a ele. Senão, ele fala que senão, que tudo à espera da mãe. Assim você estará junto a mim, como um menino, me rogando sempre que te assista, que te ajude. Confessando sempre o teu nada, confessando não nada. Então ele quer que nós sejamos como uma criança. Sempre rogando ele, pedindo ajuda a ele, confessando o nosso nada, que nós não somos nada. E nunca atribuir a nós mesmos. E esperando tudo dele. Nunca esperar assim do outro, do próximo ser humano, do homem. Mas esperar tudo nele, tudo em Deus. Esperar como crianças nele.
ao seu apoio, rogando que Ele assista, que nos conduza, que caminhe conosco e aceitar sempre o que é de bom, que tudo que vem de bom ou ruim vem dele, e tudo é amor. Ele nunca nos castiga, ele é o nosso Pai. Foi o que eu entendi hoje na meditação que Jesus me ensinou. Amém, filhos.